Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos preparados porque chegou o momento de nós estudarmos sobre as proteínas. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui falando sobre os componentes orgânicos mais abundantes nas células, que são as proteínas. Nós vamos começar tecendo algumas considerações fundamentais, para a gente embasar esse nosso início de abordagem sobre o tópico de proteínas. Então, eles são os componentes orgânicos mais abundantes nos seres vivos e também aqueles que se apresentam com o maior número de funções que se conhece, tá? Eles assumem diversos papéis no ambiente celular. Então, elas são constituídas por moléculas menores, denominadas de aminoácidos, que se unem entre si através de uma ligação bem conhecida nossa, uma ligação covalente, mas que neste contexto vai receber o nome de ligação peptídica, tá? Então, os aminoácidos, eles são, na realidade, as unidades fundamentais das proteínas, os seus monômeros. É através da ligação sucessiva de vários aminoácidos que nós constituímos essas estruturas orgânicas tão incríveis, tão importantes para o funcionamento das nossas células. E essa estrutura molecular que você está vendo aqui agora na sua telinha é a estrutura de um aminoácido. É importantíssimo, gente, que a gente conheça bem a estrutura do aminoácido, até para que a gente possa entender como se processam as ligações peptídicas que ocorrem durante a síntese das proteínas, tá? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para essa estrutura central aqui, ó, que nós denominamos de carbono alfa, tá? Então, todo aminoácido tem um carbono central chamado de carbono alfa, ao qual se liga 4 grupamentos. Tá? O primeiro grupamento é o grupamento ácido, tá? COOH. O segundo é um hidrogênio, que está aqui, ó, logo aqui abaixo. O terceiro é um grupamento amino. E o quarto elemento é um radical variável que diferencia de aminoácido para aminoácido. Assim, portanto, cada aminoácido tem um radical específico que lhe dá identidade, que lhe dá individualidade. Perceba que os aminoácidos apresentam um grupamento amino e um grupamento ácido simultaneamente ligados a esse carbono central ou carbono alfa, que se liga também a um radical variável e a um hidrogênio, tá? Então, grava bem essa estrutura porque ela vai ser muito importante para outros momentos que nós vamos falar sobre a estrutura das proteínas, tá? Então, entenda o aminoácido como sendo o monômero da proteína, que na realidade nada mais é do que um polímero de aminoácidos, ok? Então, vamos mais adiante. Existe aproximadamente aí mais de 140 tipos diferentes de aminoácidos, mas constituindo as nossas proteínas, são apenas 20 que estão presentes nos seres vivos, que têm função plástica, função constitutiva de proteína. Tá? Se a gente for classificar esses aminoácidos, nós podemos organizá-los em 2 grupos principais. Aqueles que nós chamamos de aminoácidos essenciais e aqueles que nós denominamos de aminoácidos não essenciais. E o que são os aminoácidos essenciais? São aqueles que a nossa célula não é capaz de produzir e obrigatoriamente nós vamos ter que ingerir esses aminoácidos através da nossa dieta, quando consumimos alimentos ricos em proteínas, tá? E esses aminoácidos que nós chamamos de não essenciais são aqueles que a nossa célula é capaz de produzir, tá? Então, os 20 aminoácidos nós dividimos em 2 grupos, que são os aminoácidos essenciais, aqueles que minha célula não fabrica e, portanto, eu tenho que ingeri-los através da minha dieta, e os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que podem ser fabricados diretamente pela estrutura da nossa célula, tá bom? Então, olha bem, pessoal, quando a gente fala da função dos aminoácidos, além de participarem da formação de proteínas, os aminoácidos também apresentam outras funções, como, por exemplo, eles podem constituir hormônios, como é o caso, por exemplo, da histamina, que é uma derivada de uma modificação feita a partir do aminoácido histidina, os hormônios T3 e T4, que são derivados da tirosina, tá? Do aminoácido tirosina. Eles também são precursores de substâncias como, por exemplo, a melanina, que é derivada da fenilalanina e também da tirosina.
E às vezes eles aparecem também constituindo uma função de sistema tampão, ou seja, eles controlam o pH do ambiente. É o caso da histidina, que é um dos aminoácidos mais abundantes na molécula de hemoglobina, né? Que é uma proteína responsável pelo transporte de gases respiratórios pelo nosso corpo. Perfeito? Então perceba que os aminoácidos não têm apenas a função de constituir proteínas, eles se envolvem também em outros papéis, a exemplo do que nós dividimos aí nessas 3 categorias. Podem ser constituintes de hormônios, podem ser precursores de substâncias como a melanina ou até atuar como sistema tampão, né, garantindo que não haja flutuação do pH no meio, tá bom? Os aminoácidos essenciais, eles precisam ser adquiridos através da dieta, conforme eu tinha falado para vocês. E as melhores fontes são as proteínas de origem animal, né? Dietas que não incluem proteínas de origem animal precisam ser balanceadas para que a gente consiga garantir um aporte satisfatório de aminoácidos essenciais necessários ao metabolismo da nossa célula. Então, portanto, se você não faz consumo de proteína animal, nós recomendamos, né, que você faça uma ingestão de leguminosas, como por exemplo o feijão, a lentilha, o grão de bico, tá? Que são fontes de proteínas vegetais bastante ricas em aminoácidos essenciais, ok? E uma dieta balanceada, ela inclui, tá, 60% de carboidratos, 25% de lipídios e 15% de proteínas. Aí eu queria que você ficasse de olho. Percebe que 60% de carboidrato e 25% de proteína é disparado o maior volume que nós consumimos nas nossas refeições? Por que tanto carboidrato e por que tanto lipídio? Porque eles são utilizados como fontes de energia para garantir o funcionamento das nossas células. Daí a importância de nós termos uma inclusão, né, desses componentes nestas quantidades em uma dieta balanceada. Perfeito? Então vamos mais adiante um pouquinho para a gente continuar falando a respeito das proteínas. Eu convido você agora para entender sobre as ligações peptídicas, que são aquelas ligações que unem os aminoácidos um no outro, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês sobre as ligações peptídicas é que elas são ligações que unem os aminoácidos entre si na constituição dos peptídeos, tá? Então, para que eu construa um peptídeo, para que eu construa uma proteína, eu preciso unir vários aminoácidos numa sequência em cadeia para constituir essa estrutura da proteína ou do peptídeo, tá? E aqui, para a gente entender melhor como se processa essa ligação peptídica, acompanha aqui comigo nesse esquema. Aqui você tem a representação de um aminoácido e eu estou deixando em destaque aqui, ó, dentro desse quadradinho vermelho, tá, a estrutura do grupamento ácido deste primeiro aminoácido, tá? E aqui eu estou apresentando para você o segundo aminoácido e deixando em destaque o seu grupamento amino. É importante que você fique bem alerta. A ligação peptídica sempre se processa entre o grupamento ácido de um aminoácido com o grupamento amino do outro aminoácido, e de modo que entre eles ocorra a ligação do carbono do grupamento ácido com o nitrogênio do grupamento amino. Para que isso ocorra, pessoal, eu vou ter que liberar aqui, ó, uma hidroxila do grupamento ácido e um hidrogênio do grupamento amino, tá? Então fica de olho nessa hidroxila e nesse hidrogênio, que vão sair desta reação como radicais livres e, portanto, podem sim desestabilizar o ambiente celular. Para neutralizar esses radicais livres e evitar que eles provoquem algum dano aos outros componentes da célula, esses elementos eles são transformados em água. Eu junto a hidroxila com o hidrogênio e confecciono uma molécula de água. E aí você já deve estar lembrando, né? Então, que você já viu isso em algum lugar. Perceba comigo, essa reação é uma reação de síntese, porque nós estamos construindo proteínas. E se é uma reação de síntese com consequente liberação de molécula de água, nós estamos diante de uma síntese por desidratação. Isso mesmo, aquele mesmo modelo de síntese que nós falamos quando trabalhamos lá no primeiro assunto falando sobre água, tá? Então, nós estamos diante de uma síntese por desidratação. Perfeito? Tudo tranquilo até aí? Então, vamos em frente.
Nota de observação, importantíssima essa nota porque isso cai demasiadamente em provas, tá? Para cada ligação peptídica que se confecciona na síntese de uma proteína, uma molécula de água será liberada. Então, portanto, o número de moléculas de água produzidas durante a síntese de uma grande cadeia polipeptídica, de uma grande proteína, será igual ao número de aminoácidos menos 1. Então, portanto, se eu tiver uma proteína, um peptídeo com 150 aminoácidos na sua estrutura, o número de moléculas de água liberadas durante essa síntese será 149, porque eu vou sempre pegar o número de aminoácidos e subtrair uma unidade para eu encontrar a quantidade de moléculas de água que foram liberadas durante esta síntese. Perfeito? Tudo anotadinho aí? Não esquece, tá? Bota um post-itzinho aí, estrutura essa sua anotação em um post-it, cola no teu caderno, porque ela vai ser bastante útil em outros momentos, principalmente quando a gente estiver resolvendo questões sobre esse tema, beleza? Então vamos mais adiante, tá? As proteínas, elas realizam várias funções dos seres vivos, como nós falamos anteriormente. São funções determinadas, né, na realidade pela sequência de aminoácidos e também pelo arranjo bidimensional. Todas as funções de uma proteína dependem da sua estrutura, tá? Então, portanto, depende da sequência de aminoácidos que constitui essa cadeia polipeptídica e a conformação espacial que essa proteína adquire após a sua síntese, tá? Então, as funções das proteínas daria uma lista muito grande. Nós vamos listar aqui algumas daquelas mais conhecidas, como por exemplo, a função plástica, a função constitutiva, de constituir uma substância, um determinado componente celular. Né? É um exemplo aí o colágeno e a queratina, né? Que apresentam função plástica. Função catalisadora, essa função é típica das enzimas, a função de catalisar reações para acelerar reações em determinados processos biológicos. A função reguladora, como é o caso dos hormônios, né? Aí a gente destaca a insulina e o glucagon como excelentes exemplos para você relembrar aí a função reguladora das proteínas. A função de defesa, pessoal. Nesse momento, então, a gente está sempre alerta aí com a questão, né, de função de defesa. Então, os anticorpos são proteínas que apresentam função de defesa, tá? Função de transporte, como o caso, por exemplo, das lipoproteínas, que a LDL e a HDL já estudada anteriormente quando nós abordamos o tema de lipídios, né? São proteínas de transporte que trafegam com o colesterol da circulação para o fígado, né? E a hemoglobina também, que seria aquela proteína responsável por transportar CO2 e oxigênio através do sangue para os nossos tecidos e as nossas células. Função reparadora, né? Como por exemplo, função receptora, como por exemplo as proteínas de superfície celular, e a função reparadora, como a fibrina, né? No caso, por exemplo, da coagulação sanguínea, em que a fibrina participa de maneira muito eficiente para garantir, né, aquela reparação, a formação do coágulo sanguíneo e evitar um sangramento mais prolongado. Então, portanto, aí são várias as funções desempenhadas pelas proteínas, e aqui eu ouso até dizer o seguinte: as proteínas cumprem todas as funções dentro do ambiente celular, exceto uma função: guardar, armazenar informação genética. Isso a proteína não faz. Fica a cargo do DNA e do RNA, né, dos ácidos nucleicos. Mas qualquer outra função proteica, qualquer outra função celular pode ser assumida pelas proteínas. Tranquilo com isso até aí? Preparado para a gente ir mais adiante? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre estrutura das proteínas ainda, né, nós estamos aqui destacando as proteínas apresentando 4 níveis de organização estrutural. O primeiro nível é o que a gente chama de estrutura primária. Tá? Quando eu falo de estrutura primária, eu estou falando da sequência dos aminoácidos na proteína. O que determina a estrutura primária de uma proteína é a ordem com que os aminoácidos estão colados, né, ligados entre si na composição dessa proteína. Tá? Então, portanto, a estrutura primária ela depende da sequência de aminoácidos da proteína. A estrutura secundária, tá? Ela já é uma estrutura um pouquinho mais complexa
E aí a gente está dando o exemplo da alfa-hélice, que é como se eu pegasse a cadeia proteica e enrolasse na forma em espiral essa cadeia proteica, como se existisse um bastão imaginário no meio dela, tá? Então ela forma uma espécie de espiral. E essa estrutura espiralada, chamada de alfa-hélice, está dentro da linha do que nós classificamos como estrutura secundária, que diz respeito aos primeiros dobramentos que a cadeia proteica sofre durante a sua síntese. O terceiro elemento, ou terceira classificação, é a estrutura que nós denominamos de terciária, tá? E essa estrutura terciária, ela já é uma estrutura um pouco mais complexa e que envolve uma série de ligações intracadeia que faz dobramentos muito mais avançados do que aqueles que nós observamos na alfa-hélice, tá? Então, essa cadeia, ela já está tomando um aspecto bastante complexo em virtude de retorcimentos que a estrutura da cadeia polipeptídica sofre e de ligações intracadeia, tá? Que faz com que essa estrutura mantenha um aspecto tridimensional em forma variável, que pode ser mais fibrosa ou mais globular, a depender de qual é a proteína em questão. E a estrutura quaternária, que aqui vale salientar, não é atingida por todas as proteínas, tá? Nem todas as proteínas chegam na estrutura quaternária. Uma grande maioria delas cumpre seu papel proteico na forma de estrutura terciária. Mas o que seria essa estrutura quaternária, tá? É quando duas ou mais cadeias polipeptídicas se juntam para cumprir função proteica. Quando duas ou mais cadeias polipeptídicas se juntam para cumprir função proteica, nós estamos diante de uma estrutura quaternária. Aqui nós temos um exemplo, né, da hemoglobina, que é formada por 4 cadeias polipeptídicas unidas entre si para constituir a molécula de hemoglobina, perfeito? O que seria então, né, mais detalhadamente, essa estrutura primária? Ela é determinada pela sequência de aminoácidos na proteína, conforme falamos, e essa sequência determina todos os demais níveis da proteína e, consequentemente, a sua função, tá? A estrutura da proteína, ela é mantida por ligações peptídicas que vão unir esses aminoácidos entre si. E é importante destacar, pessoal, como a proteína, tá? A estrutura primária depende da sequência de aminoácidos na estrutura da proteína. Gostaria que você acompanhasse esse esquema aqui comigo e percebesse a presença dessa proteína que nós estamos chamando de proteína A. Ela tem uma sequência de aminoácidos A, B, C, D, E, F, G, H, tá? E aqui eu estou te mostrando uma proteína B, que tem uma sequência A, B, H, D, E, F, G, C. Perceba que ela tem exatamente os mesmos aminoácidos que a proteína A. Contudo, apenas uma ligeira mudança ocorreu. O aminoácido C, o terceiro aminoácido, foi mudado de C para H e o último aminoácido foi mudado de H para C. Ou seja, eu troquei as posições desses aminoácidos. E isso é mais do que suficiente para que a proteína B, mesmo contendo os mesmos aminoácidos que a proteína A, não seja considerada como a mesma proteína, tá? Então, perceba que é a ordem dos aminoácidos na proteína quem determina a estrutura primária desta proteína. Perfeito? Tudo entendido com isso? Se tiver qualquer dúvida, pessoal, dá um pause no vídeo, volta, rever de novo esse trecho, faz suas anotações, mas não deixe essa informação escapar, tá bom? A sequência de aminoácidos na proteína é quem determina a sua estrutura primária e, consequentemente, vai determinar a estrutura secundária, terciária e a função da proteína. Perfeito? Então, é importantíssimo que você fique alerta com essa informação. A estrutura secundária, o que acontece neste caso da estrutura secundária? Ela é mantida por arranjos espaciais dos aminoácidos que estão próximos na cadeia polipeptídica, tá? Então, os aminoácidos vizinhos interagem entre si, formando ligações dentro da própria cadeia da proteína que está sendo sintetizada. As interações entre os aminoácidos, elas podem ser mantidas por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, aminoácidos que estão próximos, com cargas diferentes expostas, podem estabelecer ligações de hidrogênio entre si e gerar dobraduras na estrutura dessa proteína, determinando assim aquela forma de hélice
que nós observamos no exemplo anterior, tá bom? Então, são ligações que podem ser rompidas pelo calor. Essas ligações de hidrogênio, elas podem ser rompidas pelo calor. Já as ligações peptídicas não são rompidas pelo calor. De modo que, se eu pegar uma proteína já com a sua estrutura tridimensional definida e eu submeter essa proteína a um calor excessivo, essas ligações intracadeia, essas pontes de hidrogênio que mantêm aminoácidos de pontos diferentes da cadeia unidos entre si, elas certamente serão rompidas e a proteína vai alterar a sua forma. Quando isso ocorre, nós dizemos que houve uma desnaturação proteica, ok? Então, olha só, pessoal, aqui nós temos uma estrutura secundária sendo demonstrada, dois modelos, a alfa-hélice e a outra que a gente chama de folha beta preguiada, tá? Essa alfa-hélice é aquela que eu discuti anteriormente, é uma espécie de espiral que se forma em torno de um eixo imaginário, tá? E a essa estrutura que nós chamamos de folha beta preguiada, ela parece com uma folha de papel dobrada em várias partes, conforme está mostrando aqui esse esquema, tá? Então, os modelos, eles mostram como as interações entre os aminoácidos ocorrem para determinar essa estrutura secundária da proteína, perfeito? Então, aqui é para ilustrar essa situação de como ficaria essa estrutura secundária em virtude da ocorrência de ligações intracadeia, tá? Muitas vezes, as ligações de hidrogênio promovem essas dobraduras ou mantêm essas dobraduras asseguradas enquanto essas ligações permanecerem lá intactas. Obviamente, se eu romper a ligação, eu vou mudar a estrutura espacial desta proteína, perfeito? E sobre a estrutura terciária, o que nós falamos sobre a estrutura terciária? Ela é determinada pela interação de várias partes da cadeia entre si por meio de cadeias laterais de aminoácidos. Parece ser complexo, mas é mais fácil de entender, né? As forças de atração entre os radicais dos aminoácidos induzem o dobramento da cadeia polipeptídica e permite que ela faça dobraduras cada vez mais complexas em virtude, né, de interações entre partes de aminoácidos de um trecho da cadeia com outras através de suas cargas dos seus radicais, tá? E os radicais que nós estamos falando aqui são aqueles radicais variáveis que mudam de aminoácido para aminoácido, perfeito? Outro ponto importante, essas várias ligações que ocorrem na cadeia proteica, tá? Elas podem ser de natureza covalente e eletrostática. E aí é justamente isso que mantém essa estabilidade da estrutura terciária, tá? Então, essas forças são bastante suficientes para garantir esse dobramento e essa forma 3D que a proteína vai determinar após a ocorrência dessas dobraduras. E aqui, para a gente entender melhor como é que funcionaria isso, nós temos uma proteína aqui representada em uma estrutura terciária, tá? Perceba, ó, a ligação de pontos de hidrogênio, tá? Mantendo esse trecho inicial aqui superior da cadeia em contato aqui, ó, com a parte mais abaixo, mas do meio dessa cadeia polipeptídica. A presença também, né, de forças de Van der Waals, né, e interações hidrofóbicas que podem ocorrer, tá? Assim como ligações iônicas também que podem ocorrer entre trechos da cadeia polipeptídica, né, mantém essa estrutura terciária, perfeito? E por último, para a gente fechar essa classificação, a estrutura quaternária. O que seria essa estrutura quaternária? Ela ocorre quando uma proteína resulta da união de duas ou mais cadeias polipeptídicas, conforme eu já tinha mencionado, tá? A estrutura a estrutura quaternária da proteína é quem vai determinar a função proteica neste caso, tá? Mas lembrando, nem todas as proteínas atingem a estrutura quaternária. Uma grande parte delas funciona já na sua estrutura terciária, tá? Então, proteínas que não possuem essa estrutura quaternária assumem sua função já na estrutura terciária, conforme a gente está destacando aí. E aqui seria um exemplo da estrutura de uma hemoglobina, que é um excelente exemplo de proteína quaternária, montada por 4 cadeias polipeptídicas unidas entre si, tá?
Perceba que a gente tem as cadeias alfa e as cadeias beta, tá? Cadeias alfa e cadeia betas unidas entre si, são duas cadeias alfa, duas cadeias beta, tá? E elas ficam unidas entre si. Note que aqui a gente ainda consegue destacar a presença do grupamento M, que é rico em ferro, e é justamente ele o responsável por se ligar ao oxigênio e ao dióxido de carbono no momento do transporte destes gases respiratórios através do sangue. Perfeito? Então, ainda dentro dessa linha de classificação das proteínas, nós podemos classificá-las quanto ao número de subunidades, tá? Então, quando eu falo de classificar as proteínas quanto ao número de subunidades, nós podemos classificá-las como dímeros, como é o caso da queratina, trímeros, como é o caso do colágeno, tetrâmeros, como é o caso da hemoglobina, que você acabou de ver aí, formada por 4 cadeias polipeptídicas. Então, quantas subunidades proteicas existem na estrutura da proteína? Se são 2, eu digo que ela é classificada como uma proteína dímero. Se são 3, eu digo que ela é classificada como um trímero. E se são 4, eu digo que ela é um tetrâmero, tá? Então, quanto ao número de cadeias, né, polipeptídicas que entram na constituição da proteína. E quanto à composição química, tá? Elas podem ser chamadas de proteínas simples ou proteínas complexas. O que são as proteínas simples? Elas apresentam apenas aminoácidos na sua constituição. Já as proteínas que nós chamamos de complexas apresentam componentes não proteicos ligados à sua estrutura. É aquilo que nós denominamos de grupos prostéticos, tá? Como, por exemplo, os metais, no caso do ferro lá na hemoglobina, das estonas, no caso dos ácidos nucleicos, né, que você tem a proteína estônica ligada ao ácido nucleico, os açúcares, como o caso das glicoproteínas, né, que a gente já discutiu quando estudamos os glicídios. Então, essas proteínas seriam chamadas de proteínas complexas porque carregam na sua estrutura uma porção não proteica. Perfeito? E vamos mais adiante aqui para a gente seguir essa nossa classificação. Quanto ao formato e à solubilidade em água, as proteínas podem ser classificadas como globulares, que são aquelas proteínas que apresentam boa solubilidade em água, tá? Como é exemplo das estonas, das hemoglobinas, dos anticorpos, que precisam estar em contato com o ambiente onde há um grande predomínio de água. E as proteínas fibrosas, que são aquelas proteínas de baixa solubilidade, como é o exemplo da queratina, que você possui no cabelo, nas unhas, né? O colágeno, a fibrina, tá? São proteínas que não se diluem facilmente em água. Perfeito? Então, assim, classificamos aí quanto a forma da proteína, que pode ser globular ou fibrosa, e quanto a solubilidade em água. As globulares são mais solúveis, as fibrosas são menos solúveis. E aqui você teria um exemplo de como é a estrutura de uma proteína fibrosa, tá? E de uma proteína globular, só para a gente entender aí espacialmente como seriam estes formatos, perfeito? Então, e quanto à desnaturação proteica, gente? O que a gente precisa alertar vocês? Ela ocorre pela alteração espacial da proteína em resposta à ação de algum fator externo, tá? Então, essa alteração interfere diretamente na função proteica. Todas as vezes que uma proteína sofre desnaturação, sua estrutura espacial é modificada e, consequentemente, a sua função também é alterada, tá certo? Então, a desnaturação ela pode ocorrer por calor, né, por excesso de temperatura. Isso aí acarretaria a quebra das ligações de hidrogênio que mantém a estrutura espacial da proteína no formato normal. E aí, uma vez que eu aumento a temperatura, eu forneço energia para essas moléculas, o grau de agitação das moléculas aumenta e essas ligações de hidrogênio são rompidas, alterando a forma espacial desta proteína. Perfeito? Então, neste caso aí, nós teríamos uma desnaturação por calor, tá? Em geral, esse processo ele é irreversível, tá? É irreversível para a maioria das proteínas, tá? Existem situações de proteínas mais simples, que cumprem seu papel em estrutura secundária, por exemplo, que você pode ter uma recuperação mais fácil dessas ligações de hidrogênio, fazendo reconstituir a forma original da proteína. Mas, em geral, a gente costuma dizer que a desnaturação ela afeta gravemente a estrutura espacial da proteína e, consequentemente, faz com que essa proteína perca a sua função de forma irreversível, tá bom? A desnaturação também pode ocorrer por pH.
por variação de pH. E isso ocorre, pessoal, devido à mudança do pH, que altera a estrutura terciária dessa proteína, tá? As estruturas primárias e secundárias tendem a ser preservadas. Então, o pH normalmente mexe na função proteica por alterar a estrutura terciária dessa proteína. Assim, portanto, alterando a forma, você altera também a função. Isso tem que ficar aí, tá, pessoal, na cabeça. Se alterar a forma da proteína, se alterar a sua estrutura espacial, consequentemente, você vai alterar também a função proteica. Perfeito? Tudo tranquilo até aí? Cada proteína deve atuar num pH ideal. Tá? Então, toda proteína tem um pH excelente para o seu funcionamento, tem um pH ideal para o seu funcionamento. Perfeito? Então, para esse momento, nós vamos fechar esse nosso encontro por aqui e nós vamos em breve, logo logo, nos encontrarmos para uma próxima aula, dessa vez falando para vocês sobre proteínas especiais, que são as enzimas. Te vejo em breve, um forte abraço e até mais.